Vamos falar da CPI do aborto. Na Assembleia Legislativa, nós tivemos aí uma quantidade bem grande de deputados que assinaram o requerimento para a CPI do aborto, que inclusive foi lido já na Assembleia Legislativa. Quais os deputados que assinaram esse requerimento? Ricardo Alba, do União Brasil, João Amin, do Progressistas, Gessé Lopes, do PL, Ivan Nates, do PL, Sérgio Mota, do Republicanos, Márcios Machado, do PL, Sargento Lima, do PL, Coronel Mocelin, do Republicanos, Ismael dos Santos, do PSD, Jair Mioto, do União Brasil, Nilson Berlanda, do PL, Bruno Souza, do Novo, Osmar Vicentini, do União Brasil, Maurício Kudilarki, do PL, Fernando Kreling, do MDB, Luiz Fernando Vampiro, do MDB, Romildo Titon, do MDB, Mauro de Nadal, do MDB, Gerry Comper, do MDB, além da deputada Ana Campanholo e do deputado estadual pré-candidato ao Senado, Kennedy Nunes, que é o nosso entrevistado a partir de agora no Jogo do Poder. Acho que o grande questionamento é o que a CPI do aborto pode indicar, quer apontar, quer investigar em relação a esse caso, e que o deputado Kennedy Nunes pode nos dar aí uma luz, já que já expressou seu posicionamento contrário diversas vezes ao aborto. Como vai, deputado Kennedy Nunes? Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan, prazer estar aqui. Estou em Concórdia. Opa! Né? Tá frio aqui, rapaz. Aqui também, não tá muito diferente daí não, posso lhe confirmar. Mas assim, na verdade, o que nós queremos saber é a questão legal, né? Nós temos alguns problemas legais aí. Por exemplo, o que os abortistas alegam é a lei do aborto. Nós temos só 3 condições para abortar hoje legal, que é quando a criança não tem cérebro, quando a mãe corre o risco de morte, quando é fruto de estupro. Mas surgiu entre a denúncia cortada ou com o recorte que era só com relação à manifestação da juíza e dizendo que uma menina de 10 anos grávida tem o aborto não concedido, nesse recorte não falaram quem engravidou. Uhum. E quando a gente sabe que é uma menina de 10 anos, a gente fica puto da cara com quem fez uma maldade para essa criança. Mas depois de toda a repercussão que houve, a gente ficou sabendo que quem engravidou foi um menino de 13 anos que morava sob o mesmo teto, porque o menino era filho do companheiro da mãe da menina. Uhum. Meio-irmãos? Não, meio-irmãos não dá para dizer que são meio-irmãos, porque nenhum dos dois genitores tem a consanguinidade, né? Uhum. Mas viviam debaixo. 2, a gente ficou sabendo que tinha a consciência, ou que tanto o pai como a mãe, o casal, os maiores, que deveriam ser os que defendem e cuidam das crianças, sabiam desse relacionamento que os dois faziam. E, bom, o que aconteceu? Existe uma lei que se chama a Lei do Romeu e Julieta, que inclusive tem jurisprudência já no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quando um menino menor de 14 anos foi considerado inocente em um caso de ingravidez que quiseram imputá-lo como estupro. A Lei Romeu e Julieta diz que a imputabilidade de estupro, neste caso, quando 2 são menores de 14 anos, não cabe. E é por isso que a gente agora começa a ver que quando a juíza não permite o aborto e tira a menina de casa e coloca num abrigo, em que os abortistas, esses que têm a culpa hoje do assassinato de uma menina de 27 semanas, 29 semanas, estes aí que estão defendendo, eles não sabiam por que a juíza não autorizou um aborto de um estupro e ainda tirou de casa. Claro, a juíza, além de não autorizar, porque já tinha ciência de quem tinha feito a gravidez, que era um outro menino de 13 anos,
E ela tirou a menina de casa porque o problema estava em casa. Uhum. A preocupação da juíza foi com a menina. Uhum. Entendeu? Mas não, daí a esquerda, um jornalismo abortista, aqueles que defendem o aborto, recortaram e não contaram. Aí, neste caso, a justiça não permite, e estamos falando de juizado de primeiro grau. De repente, por conta, a nota oficial do Ministério Público Federal fala isso, devido à grande repercussão da notícia. Nós recomendamos o aborto e manda para o hospital O HU. federal aí, o hospital universitário. Uhum. Cara, hoje qualquer gestor tem uma recomendação do Ministério Público, é como se fosse uma ordem. Não é recomendação, é ordem. Porque quando o Ministério Público diz que recomenda, ele já está avisando, se tu não fizer, tu tá lascado, meu camarada. Uhum. E em menos de tempo, de dar tempo suficiente para que nós, que não somos abortistas, mostrássemos que estaria sendo feito um assassinato, porque a lei não compreende isso como o estupro, porque é menores de 13 anos, não deu tempo, já fizeram. E isto é que nós precisamos apurar. O que nós queremos apurar? E olha, é uma CPI extremamente delicada, Sim, de porque a fato. gente trata com o ECA, que nós temos que ter o sigilo das informações dos menores, nós temos que tratar com o sigilo dos profissionais, dos médicos. É uma CPI extremamente difícil de fazer, que ser aberta, terá que ser feita todo sob sigilo. Mas o resultado da CPI não é sigiloso. E o que nós queremos apurar? Escuta aqui, como é que o Ministério Público Federal intervém numa decisão de primeira instância negada, que não sobe para o desembargador, ou seja, para o Tribunal de Justiça, que não sobe para a quarta região e que não sobe lá para o Ministério. Quando chega na quarta região, ele pode se manifestar. Como é que o Ministério Público... quer dizer que é por conta da grande repercussão que aconteceu na mídia? Então a lei não é para todos? A lei é só para quem repercute? Pelo que eu Não entendi... quer dizer que o Ministério Público, se ninguém falasse isso, o Ministério Público não ia recomendar? Pelo que eu entendi, o senhor tá colocando que essa solicitação, essa recomendação do Ministério Público Federal, ela foi entendida como uma decisão judicial e na verdade, ela não era, né, uma decisão judicial, uma recomendação. O Ministério Público pode me recomendar eu não usar óculos, por exemplo, mas se eu quiser continuar usando, vou usar porque eu preciso do óculos para enxergar. É mais ou menos isso, né, que o Ministério Público mas só Federal com uma fez. diferença. Uma diferença bem grave. A diferença é que se o Ministério Público disser para tu não usar óculos, tu vai dizer assim, o Ministério Público, eu que comprei o óculos, a vida é minha, tu não tem nada a se intrometer na minha vida particular. Quando o Ministério Público faz uma recomendação para prefeito, para governador, para presidente da República, para qualquer órgão público, o gestor, pode perguntar para qualquer um, o gestor tem a tal da recomendação, entre aspas, como se fosse uma determinação. Por quê? Porque o gestor sabe que se não acompanhar a recomendação, vai virar uma ação civil feita pelo Ministério Público. Mas qual é a chance, por exemplo, e aí eu queria chegar num ponto muito prático, você que está chegando agora aqui, são 4h47, nós estamos com o deputado Kennedy Nunes, do PTB, um dos deputados que assinou aí, né, o requerimento da CPI do aborto lá na Assembleia Legislativa. Qual é a condição de apontar a responsabilidade de um promotor do Ministério Público Federal e ele responder por isso? Me parece algo muito distante e eu queria entender do senhor se há viabilidade para isso. Olha, na verdade, a própria deputada Ana Campanholo já fez uma denúncia com relação a este caso para o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Existe um conselho público, um conselho superior que avalia e analisa as decisões e a forma profissional de cada promotor do Ministério Público, seja estadual, federal, mas temos isso. Agora, é preciso nós entrarmos neste contexto
Porque daqui a pouco, se nós que defendemos a vida desde a concepção, nós vamos ter no Brasil a mesma coisa que foi feito na Colômbia, quando por decisão judicial, não foi por decisão do Congresso Nacional da Colômbia, foi por decisão judicial, foi autorizado o aborto para todas as mulheres que queiram fazer até a 24ª semana, sem justificativa nenhuma. É isso que nós precisamos estar atentos, porque quando nós nos omitimos, quando nós dizemos, é só mais um, agora já mataram uma criança, já não deram mais, nós precisamos nos posicionar. Mas naquele... Nós somos contra o aborto. Naquele rol, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da CPI ali dos respiradores, que aconteceu na Assembleia Legislativa. No final da CPI, foi feito lá uma lista de responsáveis pela fraude dos respiradores. Tinha fulano. No final da CPI do aborto, e aí eu quero chegar justamente aí, né? Quem pode ser apontado como responsável na visão de vocês que são contra o aborto? A mãe da menina, o promotor, porque a princípio foi a mãe da menina que levou ela no hospital, no hospital universitário para fazer o aborto, o hospital negou e eles recorreram à justiça. A mãe da menina, o promotor público, quem que na visão de vocês é responsável por este aborto? Primeiro, nós temos o cuidado primário que é da mãe da menina e do companheiro dela, que os dois moravam sobre o mesmo teto e sabiam do relacionamento dos dois filhos. Segundo, nós temos a posição da juíza que fez a determinação. E nós temos a responsabilidade também, ou no meio, essa questão do Ministério Público Federal. Sim. São esses 4 que são os responsáveis ou os atores desse processo, né? Esses são os 4. Agora, será que, por exemplo, pode ser que a minha tese, a tese da lei Romeu e Julieta, que não imputa o estupro a menores de 14 anos, pode ser que essa tese não exista e daí a juíza pode ter cometido erro. O hospital pode ter cometido erro. Mas, se a tese valer, que já tem jurisprudência, falo que já existe jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se essa tese valer, que não existe a imputabilidade do estupro, quem é o responsável é o Ministério Público ou o promotor que assinou a recomendação. E nisso daí tem também a responsabilidade do hospital universitário, que ao receber uma recomendação, executou rapidamente. Então, nós temos aí vários atores, instituições, que devem sim ser investigadas para saber, bom, a juíza que teve razão de fazer, então quem é que foi responsável? Agora, nós temos 3 vítimas nisso daí. A menina que ficou grávida, o menino que engravidou e a menina que foi assassinada. 3 menores de 14 anos. 3. Aqui, a menina não deixa de ser mãe. Ela é mãe de um bebê morto. Quem é a responsabilidade? É da mãe. A mãe que sabia que a filha teve menarca, que já estava menstruando, que o relacionamento entre o menino... Por que a mãe demorou 22 semanas para procurar o hospital? Ela queria esconder o filho do companheiro, que também tinha tido semenarca. Ou seja, o menino também estava pronto para fazer, no relacionamento sexual, fazer a gravidez. Cadê esse pai? Cadê essa mãe? Eles vão ficar assim, impunes da responsabilidade? Como é que fica? E será que se a gente não fizer alguma coisa, não vai virar moda isso daí? É bem complexo, né, essa situação toda. Mas